Rapaz, todo fã de MMA tem um sexto sentido, não sei se você sabia disso. Sabe quando o Peter Parker pressente um perigo próximo e aí os cabelos assim do braço dele ficam tudo arrepiado? Pronto, os fãs de MMA têm um negócio parecido, só que ao invés de ficar arrepiado com um perigo iminente, a gente fica arrepiado quando sente que uma boa luta tá a caminho, tá chegando. E rapaz, olha só esse negócio aqui. Robert Whittaker contra Marvin Vettori foi confirmado para o UFC Paris. Bom, é uma luta que já tinha sido marcada anteriormente, mas acabou sendo adiada por causa de uma lesão do Robert Whittaker. E agora ela foi reagendada para o UFC Paris, o primeiro evento do UFC na capital francesa. E como naquela época, quando anunciaram pela primeira vez a luta, eu não comentei nada a respeito, eu resolvi aproveitar esse gancho para poder comentar um pouquinho. Eu vou ler aqui a matéria do MMA Junkie. Robert Whittaker terá seu desejo de competir em Paris e vai enfrentar Marvin Vettori em uma luta crucial para o peso médio. Whittaker contra Vettori está marcado para o UFC Fight Night no dia 3 de setembro, na Accor Arena. Acho que falei certo, é em francês, eu não sei falar francês. Anunciaram os oficiais do UFC nessa terça-feira. Originalmente programada para 11 de junho no UFC 275, pô, cara, por quase, era agora, ia ser na próxima. Cara, os fãs de MMA sofrem, né? Quando tá chegando perto da luta, ela é cancelada. Mas continuando aqui, a luta foi cancelada quando Whittaker se retirou devido à lesão. Whittaker esperava que a luta continuasse intacta, mas Vettori estava procurando um substituto. No entanto, depois de não conseguir encontrar outra luta, Vettori decidiu esperar pelo ex-campeão, e a luta já foi remarcada. Whittaker vem de uma derrota para o campeão dos médios Israel Adesanya no UFC 271, em fevereiro, ficando atrás do Stylebender pela segunda vez. Antes disso, o ex-campeão obteve 3 vitórias consecutivas contra Darren Till, Jared Cannonier e Kelvin Gastelum. 3 vitórias excelentes do Robert Whittaker, cara. Muito bom. O Robert Whittaker, na minha opinião, depois do Adesanya, ele é o melhor peso médio da atualidade. Enquanto isso, Vettori também foi recentemente derrotado pela segunda vez por Adesanya, perdendo uma decisão unânime em sua luta pelo título no UFC 263, em junho do ano passado. No entanto, o lutador italiano conseguiu se recuperar com uma vitória por decisão de 5 rounds sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, em outubro do ano passado, no UFC Fight Night 196. Olha, é uma luta excelente, é uma luta muito boa. A gente tem o Marvin Vettori, né, que nos últimos 5 anos, ele só perdeu pro Israel Adesanya, ele fez 10 lutas nos últimos 5 anos, só perdeu 2, as 2 foram pro Israel Adesanya, então ele tá numa fase fenomenal, acredito que ele tá atingindo agora o seu auge. E do outro lado a gente tem o Robert Whittaker, né, que eu acabei de comentar, pra mim é o segundo melhor peso médio do mundo, é ex-campeão da categoria inclusive, e também nos últimos 8 anos só perdeu 2 vezes, também pro Israel Adesanya. E atualmente, né, os dois vivem numa situação muito parecida, porque os dois perderam 2 vezes pro Adesanya e atualmente eles sonham com uma possível terceira luta contra o nigeriano. E o problema é que, geralmente no UFC, quando o campeão já vence um certo desafiante 2 vezes, muito dificilmente, na verdade nunca marcaram uma terceira luta. Quando tem essas rivalidades, elas são decididas em uma melhor de 3. O primeiro lutador que consegue 2 vitórias sobre o outro acaba vencendo a rivalidade e assim ela se encerra. Muito dificilmente a gente tem outra luta depois que um dos dois já tem 2 vitórias sobre o outro. Na verdade, a primeira e única vez em toda a história do UFC que isso aconteceu, na verdade ainda vai acontecer, vai ser agora na terceira luta entre Alexander Volkanovski e Max Holloway. No caso, o Volkanovski já venceu o Max Holloway 2 vezes e mesmo assim, pela boa fase do havaiano e também por causa da segunda luta, que foi bem acirrada, o UFC resolveu marcar mesmo assim uma terceira luta, mesmo com Volkanovski já tendo vencido o Holloway 2 vezes. Mas dá pra dizer que isso também não é só um caso isolado, até porque o Dana White já disse que toparia fazer uma terceira luta entre o Kamaru Usman e o Colby Covington, né, mesmo com o Usman já tendo vencido o Covington 2 vezes. Ele também disse que topava fazer uma quarta luta entre Dustin Poirier e Conor McGregor, mesmo que o Poirier já tenha vencido a melhor de 3, né? Ele já venceu o McGregor 2 vezes. Então sim, existe uma possibilidade do Adesanya acabar enfrentando tanto o Whittaker como o Vettori uma terceira vez. Mas para conseguir essa terceira chance, eles vão ter que emplacar uma fase fenomenal, uma boa sequência de vitórias e também eliminar a concorrência, para que só sobrem eles como possíveis desafiantes ao título. Porque a gente já conhece o Adesanya, ele odeia fazer revanche, quanto mais uma terceira luta contra o mesmo cara. Então, para ele aceitar essa luta,
tanto o Whittaker como o Vettori tem que ser a última opção, o único cara ali que ele pode enfrentar pra defender o título. Porque o Vettori, na segunda luta contra o Adesanya, ele fez menos do que na primeira luta, enquanto o Whittaker foi o contrário. Na primeira luta ele foi nocauteado no segundo round, e na segunda ele ofereceu muito perigo pro Adesanya, muita gente até achou que ele venceu a revanche. Então, entre esses dois, o cara que mostrou mais evolução e mais perigo pro campeão tende a ter mais chances de receber essa nova oportunidade. Mas eu acho que quem vencer entre o Whittaker e Vettori vai acabar eliminando o outro do caminho rumo a uma terceira luta. E como eu disse, pra mim, o Robert Whittaker é o segundo melhor peso médio da atualidade, só depois do Adesanya. Se não existisse o Adesanya, ele seria campeão atualmente. E eu acho que ele vai ser favorito contra o Marvin Vettori. A gente tá falando de um cara que enfrentou a versão mais agressiva do Yoel Romero em seu auge. Ele defendeu 14 das 18 quedas que o Romero tentou em 25 minutos. E mesmo quando o Romero conseguia derrubar o Robert Whittaker, o australiano se levantava muito rápido. Se o Romero no auge não conseguiu manter o Whittaker no chão e aplicar o seu jogo na luta agarrada, não sei se o Vettori consegue fazer algo melhor, até porque o Romero era mais explosivo, mais perigoso e também surpreendente. Ele podia tirar um coelho da cartola a qualquer momento, uma joelhada voadora, coisa do tipo. Já o Vettori não, na trocação ele basicamente depende de um bom boxe, que até que mostrou uma boa evolução, né? Tanto é que ele venceu o Paulo Borrachinha em uma luta que foi majoritariamente em pé, mas ainda assim a gente tá falando do Robert Whittaker, né? Que é só você pegar as últimas 3 vitórias dele, o cara deu show na luta em pé. Mas de qualquer forma, nada tá garantido. Eu acho que vai ser uma luta muito interessante, uma luta muito intrigante e foi uma excelente adição pro UFC Paris. Podia até ser evento principal, eu queria que fosse, né? Pra gente ter 5 rounds. Mas como é o primeiro UFC em Paris, tem que ser um francês lutando na luta principal, e por isso eles colocaram o Ciryl Gane, que vai enfrentar o Taito Iwasa. Mas eu achei que também foi uma sacada muito boa do UFC colocar um italiano no coevento, justamente para tentar atrair o público de outro país europeu. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.